Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de fazer um comparativo na área fiscal e econômica dos 2 últimos anos do governo do presidente Bolsonaro e comparar com os 2 primeiros anos do governo Lula, porque eu acho oportuno fazer essa comparação para distinguir a característica de uma administração de outra. Então vejam, o ex-presidente Bolsonaro adotou uma agenda liberal quando assumiu o governo e colocou como ministro da Economia o senhor Paulo Guedes, que era chamado pelo Bolsonaro de Posto Ipiranga. Muito bem. Esse Posto Ipiranga, ele privatizou empresas estratégicas do Brasil, da área energética. Ele privatizou os dutos de distribuição da Petrobras, privatizou refinarias a preço abaixo de mercado para empresas árabes. Ele privatizou a Eletrobras e deixou de privatizar coisas que não dão lucro nenhum para o governo. Ferrovias, aeroportos, terminais e outras coisas que essas sim poderiam ser privatizadas. Agora, não tem sentido você privatizar a empresa que gera receita para o governo, gera impostos, gera empregos e são empresas estratégicas. Vejam, existe uma questão com relação à privatização que coloca em risco no futuro o abastecimento do país quando está nas mãos da iniciativa privada. Então, privatização feita pelo Bolsonaro foi errônea, vendeu abaixo de preço de mercado e empresas estratégicas. Outra coisa, esse ministro da Economia, ele tinha vários planos que, se fossem efetivados, estava caminhando para efetivar. Eu vou citar alguns que eu gostaria que muita gente que apoiasse o Bolsonaro, apoia até hoje, de forma ilimitada e sem analisar, voltasse a consultar nas redes sociais se o que eu estou falando bate com o que está registrado nas redes sociais, no Google, YouTube, a respeito desse ministro da Fazenda do Bolsonaro. Veja só, ele queria transformar o INSS e passar ele para iniciativa privada. Ele queria converter o regime de INSS para iniciativa privada, ou seja, deixar de ter a responsabilidade de gerir o sistema de previdência no Brasil, passando para os bancos. É óbvio, né? Ele era ex-banqueiro, ele tem interesse de transferir tudo para o mercado financeiro. E vou mais longe. Quando você transfere para o mercado financeiro, é óbvio que o banco vai querer ter um lucro maior sobre os aposentados, diferentemente de hoje. Então, se ele tivesse efetivado isso, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, hoje nós já não teríamos mais aposentado no regime do INSS, teria já sido transferido, o apoio sempre do Centrão, né, que é contra o Brasil, transferido isso para a iniciativa privada. Isso é uma das coisas, mas tem mais. Ele também iniciou uma série de diretivas com o objetivo de transformar todas as unidades básicas de saúde do Brasil e transferir para uma parceria público-privada, ou seja, privatizar o nosso sistema único de saúde a longo prazo, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, se você tiver uma gripezinha, uma dor de cabeça, uma unha encravada e entrar num hospital, ficar um dia internado ou meio-dia, você deixa a alma lá dentro do hospital literalmente, porque o custo é altíssimo quando você transfere para a iniciativa privada nos moldes do modelo americano. Quem conhece os Estados Unidos e brasileiro que vai para lá sabe quanto custa uma consulta num hospital do sistema americano, sendo que aqui no Brasil nós temos tudo gratuito, até cirurgias de alta complexidade, remédios. Então, esse plano também que ele tinha em mente de privatizar as UBS e ao longo do tempo todo o sistema SUS, bate com a formação dele. Ele era ex-banqueiro, queria transformar, criar novos mercados para os bancos, fundos de investimento, que até ele tem relação, de atuar e ganhar bilhões de reais em cima dos brasileiros. E eu fico abismado de gente da classe pobre, da média, apoiar esse tipo de coisa. Parece que esqueceu as artes que eles pretendiam fazer com os trabalhadores. Por exemplo, eu sou empresário e advogado, eu tenho cerca de 250 colaboradores. Eles queriam tirar o fundo de garantia,
as férias, o aviso prévio, 13º, como é lá nos Estados Unidos. Eu já fiz uma produção citando que não tem como fazer isso no Brasil, porque você teria que aumentar, triplicar o salário básico do trabalhador, e aí as empresas não aguentariam o tranco. Então, é melhor deixar o sistema como está hoje e melhorar, inclusive para os trabalhadores, do que você tirar os direitos trabalhistas, deixando os trabalhadores à mercê dos empregadores, porque aí eles vão deitar e rolar em cima dos trabalhadores. Eu não acho isso correto, e eu sou empresário, inclusive. Não acho justo isso, fazer isso com os trabalhadores brasileiros. Mas o Bolsonaro, desde quando assumiu, falava que queria extinguir, inclusive, a justiça do trabalho aqui dentro do Brasil. Você que é trabalhador, registrado, você ia topar que extinguisse esses direitos seu, que já é garantido na Constituição Federal? O Bolsonaro tinha um entendimento que vinha desse ministro da Economia, que a gente tinha que transformar aqui o Brasil igual os Estados Unidos. O sistema único ser privatizado, o INSS ser privatizado. Mais uma, as universidades federal, ele também se manifestou no sentido de as universidades, quem cursasse universidade pública deveria pagar, ou seja, transformar ela em particular também. Veja, é tudo absurdo. E nós temos ainda milhões de brasileiros que, por inércia ou por falta de conhecimento, ainda aderem a essa agenda liberal, que significa o sacrifício da maior parte da população, porque a maior parte da população brasileira é pobre e média. A classe alta é 2% do total da população. Ele ia dirigir a política econômica nossa para 2% da população. Os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos, os grandes do agro, os grandes grupos empresariais. A agenda do Centrão, Bolsonaro e da equipe dele era dirigida para esse tipo de coisa. E agora a gente comparando aqui com o governo atual do presidente Lula. Eu já falei que tem algumas coisas que eu não concordo na administração do PT. Por exemplo, ter 37 ministérios. Eu acho que 15, 20 é o ideal. Isso eu não concordo. Mas em matéria econômica, o pessoal da ultradireita costuma ridicularizar o ministro Haddad, dizendo que ele não tem conhecimento, que ele não dirige bem o país. Pois bem, o Brasil, com toda essa operação do Centrão de sabotar o Brasil, desde que o presidente Lula assumiu em 2023, cresceu de 2,5% a 3% ao mês, que é um crescimento ótimo comparado com os países do G20, com países do BRICS. A China, por exemplo, lá é um outro regime político, cresceu em média 4,5%, 5%, e é o motor hoje do mundo. Então nós estamos bem próximo da China, comparativamente, comparando os sistemas, de governo. O Brasil tem hoje 346 bilhões de dólares em reservas. O Bolsonaro, em 2022, no último ano dele, ele deu um calote de 147 bilhões nos precatórios previdenciários do Brasil. Quem teve que pagar foi o presidente Lula no primeiro semestre de 2023. Ou seja, a agenda do presidente Bolsonaro, que ele fala de liberal, é vender tudo para iniciativa privada e sair fora da parte da educação de nível superior, cortar o FIES dos nossos estudantes que cursam nível superior. Ele queria diminuir a quantidade de alunos inscritos no FIES, diminuir a verba até extinguir. E eu vejo que o FIES é uma política de inclusão. Eu sou a favor do FIES, que o trabalhador tenha uma chance de fazer um curso superior. Isso foi um excelente projeto e tem que ser mantido. Só que o Bolsonaro, junto com o ministro dele, pretendia diminuiu de fato no governo dele, até extinguir. Aí eu pergunto pro povo trabalhador que apoia o Centrão, apoia o Bolsonaro, se eles são a favor de que seja tirado esse programa que tem federal. Eu entendo que deve ser aumentado e não diminuído. Então vejam, quando se compara, e o ano que vem vai ser um ano de comparações, a gente vê o seguinte: o Centrão, os partidos do centro, PP, PTB, PSC, Aliança Brasil, Republicanos e outros mais, PL, o que eles querem do governo? Cada vez mais assumir ministérios para ter acesso às verbas dos ministérios, e isso não pode ocorrer. Quem tem que escolher quem vai ser o ministro é o presidente da República. Como nós temos um sistema eleitoral que tem 30 partidos, o governo fica na mão dos partidos. Para ele poder governar, é um absurdo. Ele tem que ceder Ministério
Ministério da Educação para um partido, do Transportes para outro, da Aeronáutica para outro e Defesa. Então, o que acontece? Todos os ministérios ficam na mão de partidos políticos, principalmente os que têm grandes orçamentos, da saúde, educação, sendo que o correto era o executivo determinar isso. Mas tem um outro absurdo. Com o surgimento do Centrão, mais ou menos em 2012, 2014, na administração da presidente Dilma, e não foi ela a causadora, foram os partidos que se aglutinaram e formaram esse Centrão, eles começaram também a interferir no orçamento do governo, que é um absurdo. Vejam, o poder executivo, a função dele é gerir o orçamento e ele determinar aonde deve ser aplicado o dinheiro que sobra em todo ano, né? No ano seguinte. Hoje são os parlamentares que determina aonde praticamente a maior parte do dinheiro vai ser aplicado. Tá incorreto. Quem começou a deturpar isso foi o Centrão. Por quê? Poder legislativo. O nome já fala o que tem que fazer, o legislar. Hoje o que se faz menos em Brasília, no Senado e na Câmara dos Deputados, na minha opinião, é legislar. Eles estão atrás de ministérios por conta dos orçamentos pesados que tem os maiores, né, educação, transporte, saúde e outros, e atrás das emendas parlamentares. E vejam, só para complementar, no período do Bolsonaro, ele para comprar o Centrão gastou 36 bilhões de dólares, dá mais ou menos 180 bilhões de reais hoje. Boa parte dessas emendas não foi executada corretamente. Por conta disso, o Supremo Tribunal tem um inquérito onde tem mais de 100 parlamentares envolvidos, entre deputados e senadores, que vai responder no Supremo Tribunal por desvios em parte dessas emendas, que elas não chegaram no destino que tinha que chegar. Ou seja, esse sistema que tem hoje de o parlamentar exigir verbas para trabalhar tem que acabar, tem que ficar com o poder executivo de determinar. O Ministério do Transporte fazer a parte dele, da saúde e da educação, da infraestrutura, e não deixar para os deputados definir isso. O deputado tem que legislar. E vejam, eu já falei muito de que nós botamos em 2018 2 dezenas de bispo, pastor, missionário, apóstolo, ex-policial, ex-delegado, ex-juiz no Congresso. E o que acontece? Esse pessoal não legislou em nada. Não foi feita a reforma tributária que ficou para o presidente Lula fazer, fez, mas não regulamentou por conta do Centrão. A reforma na segurança pública, não fizeram nada e eram pessoas da área de segurança, hein? Ex-delegado, ex-promotor, ex-juiz, ex-militar. Não fizeram nada a nível de reforma do judiciário e fica reclamando do judiciário, sendo que quem tem que propor a reforma do judiciário é o legislativo, não é o judiciário que vai ter essa iniciativa. Isso aí cabe ao legislativo junto com o judiciário fazer as reformas que tem que ser feita. E tem que ser. Reforma administrativa, importantíssima para o país, não foi feita. A reforma política eleitoral, vocês concordam com 30 partidos políticos dividindo o poder em Brasília, exigindo verba parlamentar para trabalhar e não legisla? Hoje a maior parte dos deputados fica em rede social se degladiando. E outro detalhe que nós temos que comparar também, no período do presidente Bolsonaro, o Centrão foi comprado e apoiava todos os projetos dele, é que não teve iniciativa de tocar mesmo. No período do presidente Lula, o Centrão é oposição, ele não aprova nada. Então, o presidente Lula e o Haddad, ministro Haddad, tá fazendo milagre com esses números que eu tô falando para vocês. E mesmo com as sanções americanas, o crescimento do Brasil vai estar dentro da média mundial, com todo o trabalho do Eduardo Bolsonaro que tinha que ser punido, com todo o trabalho do Centrão trabalhando contra o Brasil está crescendo. Então, eu entendo que em 2026, o eleitor brasileiro da classe pobre e média deveria analisar melhor os projetinhos que o posto Ipiranga tinha aqui para o Brasil, de privatizar praticamente tudo e empresa estratégica. Eu não vejo sentido de você privatizar o Banco do Brasil, que ele queria privatizar, a Caixa Econômica que dá lucro, empresa que dá lucro,
lucro e gera mão de obra, né, demanda de mão de obra e recolhimento de impostos, e você deixar de privatizar, por exemplo, ferrovia, rodovia, terminal portuário. Esses é possível de você pensar em fazer parceria público-privada e privatizar, mas empresa estratégica que nem Eletrobras, que nem dutos da Petrobras, que nem refinaria, não tem sentido algum, e foi feito. Então, eu acho que o eleitor brasileiro precisa fazer uma reflexão melhor da atuação do Centrão e dos partidos da ultradireita, porque eles estão ali para beneficiar fundos de investimento, bancos, grandes investidores de fora, inclusive países de fora, os grandes do agro e os grandes grupos industriais. Não está pensando nos 98% da população. E tem hoje bolsonarista fanático que não sabe analisar ou fazer conta e sopesar essas coisas que estavam em andamento no governo do presidente Bolsonaro. Sorte que em 2022 a grande maioria da população achou de mudar e eleger o presidente Lula, ou elegesse um outro também que estava concorrendo, mas graças a Deus o ex-presidente Bolsonaro não foi reeleito no Brasil. Senão nós estávamos no fim da picada. Por quê? A nível internacional ele iria ficar grudado nos Estados Unidos, que nem o capacho da Argentina, e nós não poderíamos fazer negócios no BRICS com a União Europeia, com outros blocos, porque a política do presidente Trump é de demolir o BRICS, demolir a questão do tratado do Mercosul, e isso é ruim para o Brasil, porque a gente ficaria mais vulnerável à economia americana, porque a economia americana, quando ela entra em crise, todo mundo se contamina. Então hoje o Brasil, mesmo com as sanções americanas, tem reservas em dólares, milhões, né, quase 350 bilhões, está crescendo 2,5% a 3% ao mês, o nível de desemprego está em 5,5%, 5,8%, que é considerado um nível bom, mas que tem caído, né? Tem caído o nível de desemprego no Brasil. Relembre-se que por conta da Operação Lava Jato, quase 15% da mão de obra brasileira ficou desempregada, porque milhares de obras no Brasil foram paradas por conta da Operação Lava Jato, que só trouxe tragédia para o Brasil e desemprego. Mal conduzida, e foi conduzida com o intuito de mudar o regime no Brasil. Foi esse o objetivo. Tanto que em 2018 foi eleito Bolsonaro no bojo da Operação Lava Jato. O ministro Moro, o ex-juiz Moro, foi ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, e depois se desentenderam porque o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde tramita inquérito sobre as rachadinhas dos filhos dele lá no Rio de Janeiro. Então vocês vejam que em matéria de projeto para o país, o Bolsonaro não estava pensando em 98% da população, estava pensando em 2%, nos grandes. E no meu entendimento, o ano que vem nós vamos ter eleição, os evangélicos, os católicos, das demais religiões, o povo trabalhador deveria olhar deputado por deputado, excluir desses partidos do Centrão e da ultradireita. Tem mais 30 partidos bons, onde há pessoas sérias trabalhando. Vamos escolher pessoas novas, pessoas que não têm mandato. Tem deputado federal e senador com 7 mandatos no Senado e na Câmara, não fizeram nada. E, aliás, o Bolsonaro foi 7 vezes deputado. Me contem um projeto que ele apresentou lá em 28 anos. Não existe. Só discurso fora da caixa. Então, para o ano que vem, vamos refletir, e também é conveniente ver essas coisas que eu comentei e outras mais que até não lembrei nesse momento, mas teve mais coisas no intuito de privatizar praticamente tudo aqui no Brasil. E eu vejo que não é esse o caminho para o nosso desenvolvimento, para distribuição de riqueza, de inclusão social, que no caso dele não tinha, foi cortado um monte de benefício social. Eu sou advogado e tenho números, foram cortados diversos benefícios sociais que foram restaurados depois pelo presidente Lula. Então, vejam, não tinha nada em favor da população mais carente no Brasil durante o mandato dele, dos 2 últimos. Eu nem considerei o período da Covid. Então, é essa a minha reflexão comparando 2 anos dos 2 governos. Um abraço a todos.